Bem-vindos todos vocês ao WW Especial. A pergunta aqui é a que todo mundo se faz. Como é que vai ser a economia no comecinho do próximo mandato? Não importa se é Bolsonaro, Lula, qualquer outro que seja o vencedor das eleições no fim de semana que vem. O que vai acontecer para essa pessoa que for o mandatário, vence a eleição presidencial? Que tipo de economia que ele pega de cara? Vocês vejam, a pergunta é mais restrita, não é os desafios em sentido amplo da economia brasileira, mas é quem senta no Palácio do Planalto a partir de janeiro de 2023 vai encarar o quê do ponto de vista da economia? 3 são os nossos participantes aqui no WW Especial, como sempre. Como sempre, eu vou pegar meu óculos para ler minha cola e não errar as afiliações e nomes. Agradeço ao Luiz Fernando Figueiredo, CEO da Gestora de Recursos Mauá Capital, ex-diretor de Política Monetária do Banco Central e diretor da Ambima. Luiz, obrigado pela participação. Agradeço a Ud Cunha, doutor em Economia, ex-secretário da Fazenda Rio Grande do Sul, ex-diretor do JP Morgan, ex-sócio do BTG Pactual, é nosso especialista CNN para assuntos econômicos. Samuel Pessoa, nosso terceiro participante na roda, doutor em Economia pela USP, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, chefe de pesquisa do Julius Baer Family Office. Igualmente, obrigado, Samuel, por poder participar. Luiz Fernando, o cara que sentar lá vai pegar o quê? E desculpa, pode ser uma mulher, pode ser a Simone Tebet, eu não quero aqui... Sem dúvida. Não quero aqui, desculpe o meu lapso. Eu estou considerando aqui, vício profissional, os 2 favoritos nas pesquisas. Pega o quê em janeiro? Bom, do ponto de vista da economia, vai pegar a economia bem, né? Esse ano a economia vai ter crescido 3%. O ano que vem, os economistas em geral estão muito pessimistas. Eu não estou tão pessimista assim, eu acho que a gente cresce mais de 1%. O desemprego vai estar abaixo de 9%, vai estar em 8% e alguma coisa. Há quanto tempo a gente não vê isso, né? Foram feitas muitas reformas que vão dar o seu resultado, vão começar a dar daqui para frente. No lado de infraestrutura, tem um pipeline enorme de investimentos a serem feitos nos próximos 10 anos, principalmente nos próximos 5 anos. A formação de capital, né, o investimento saiu de 16 para 19, então provavelmente a gente está falando aí de uma economia que cresce mais. Então, do ponto de vista da economia, vai pegar uma economia bem. Tem um desafio no lado fiscal, que tem uma série de coisas que ficaram represadas para o ano que vem, que tem que ser cuidadas, mas vai pegar uma economia que está indo bem. Ótimo, tem uma série de aspectos que você mencionou. A gente tem tempo ao longo do programa de ir um por um, para ter oportunidade do Aúde e do Samuel responderem da mesma pergunta aberta genérica. Pega o que em janeiro de 2023 o próximo presidente? Eu concordo com o Fernando que nós vamos ter uma economia que vem no momento bem em termos de taxa de desemprego, crescimento econômico, melhor do que se esperava no início do ano. Acho que isso é um acordo entre os economistas, entre o mercado. Por outro lado, tem um desafio global diferente do que os outros governantes nas eleições passadas pegaram no início de governo. Nós vamos ter uma economia em recessão, ou desaceleração forte ao menos, subida de taxa de juros. Nós não temos mais China crescendo nem a 12%, nem a 6%, como era nos últimos anos, mas 3%, talvez menos. Então, esse desafio do cenário global, com taxas de juros que vão continuar subindo, né? Nos Estados Unidos deve ficar aí mais próximas de 5%, não é trivial. Então, tem um cenário local relativamente melhor, em termos de taxa de desemprego, em termos de crescimento econômico, mas com um cenário global mais desafiador. E apesar de nós termos feito reformas nos últimos anos, é verdade, desde o governo Temer, eu acho que tem uma agenda pela frente que é importante e que vai necessitar do Congresso. Discussão sobre reforma tributária, o que vai fazer em relação ao teto de gastos. Então, tem bastante trabalho para o próximo presidente. Samuel Pessoa. Eu concordo, primeiro, com a situação, com o diagnóstico que a situação está bem melhor. Na verdade, se a gente olhar aquele ciclo de crescimento que houve entre 2003, 2004 e 2010, 2011, ele não foi só choque externo positivo. Houve um processo longo de ajustamento macroeconômico feito aqui dentro, entre 98 e 2003, 2004. Que é o que o Lula herdou no primeiro mandato. Que é o que o Lula herdou no primeiro mandato. E nós estamos, desde 2015, ou seja, primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma,
fazendo também uma lição de casa parecida aos trancos e barrancos e com todas as dificuldades da sociedade brasileira, como nós fizemos entre 1998 e 2003, 2004. Ou seja, o país hoje, do ponto de vista macroeconômico, ele está muito melhor, mas muito melhor do que estava em 2014. Tá? E quais são as estatísticas que mostram isso? Superávit primário estrutural, exportações líquidas, rentabilidade do setor privado. Essas três estatísticas, elas estão hoje muito melhores do que elas estavam em 2014. O que significa que se a gente terminar o grande desafio que vem na área fiscal, que é a gente ainda tem um buraco no orçamento público da ordem de uns 250 bilhões de reais, ou seja, o Congresso brasileiro, com a liderança de quem sentar naquela cadeira em 1º de janeiro, vai ter que se organizar e gerar um ganho de arrecadação ou uma redução de gastos e de gastos tributários que no horizonte de 3, 4 anos gere por ano um resultado de 250 bilhões de reais. Se nós conseguirmos essa façanha, a gente está pronto para um ciclo de crescimento maior, mais acelerado. Deixa eu colocar exatamente esse ponto, que vocês três ressaltaram vários desafios. Desafios trazidos por circunstâncias externas, como o Audi fez questão de ressaltar, desafios na parte fiscal e esse desafio seu, que é um desafio político, sobretudo, da capacidade do agente político de entender as circunstâncias e se adaptar ou tentar modificá-las na medida do possível. Significa, onde há consenso entre vocês, que o janeiro de 2023 é um janeiro do ponto de vista da economia melhor do que o janeiro de 2022? Significa que o próximo incumbente no Palácio do Planalto, ele poderá ter uma atitude um pouco mais relaxada em relação às questões de gastos públicos, Fernando? A resposta é não. Ele vai pegar sim uma situação melhor, mas do ponto de vista fiscal tem uma série de desafios. Como o Samuel apontou muito bem... Mas só para exemplificar meu ponto, imediatos ou ele tem um tempo para respirar? Não, ele vai ter que criar um arcabouço novo que dê conta desses 200 bilhões de reais que ao longo do tempo tem que ser gerados ao ano. Uhum. Então, ele vai ter um tempo? Ele vai ter um tempo. Mas, assim, na medida em que ele não arranje esse novo arcabouço, o tempo vai acabar. Porque a vida... Desculpa, só para finalizar, a vida na economia, ela depende muito de expectativas. Então, se o sistema não tiver a expectativa de que esse problema será solucionado, mesmo que não imediatamente, mas ao longo do tempo, as coisas pioram no curto prazo. Não, perfeito. O que o Fernando está dizendo é que a política fiscal ela tem uma importância imensa, que é garantir a perspectiva de solvência, né, que o setor público, ao longo do tempo, gerará recursos para que a dívida pública não cresça em bola de neve. Ok, isso é um impacto da dívida da política fiscal sobre a economia. Mas tem um segundo impacto da política fiscal sobre a economia que não é mediado pelas expectativas de solvência, queda de risco e segurança. É um impacto direto da política fiscal sobre o equilíbrio entre oferta e demanda. E aí acho que, desse ponto de vista, o cara que sentar, o incumbente, não terá tempo, pelo que o Fernando mesmo falou na primeira resposta dele. A gente está vivendo uma situação que a gente não esperaria que nós viveríamos, mas ocorreu. Uma série de motivos explicam e a gente pode até abordar. Mas o ponto é que a pessoa que sentar naquela cadeira enxergará uma economia a pleno emprego. Não só uma economia a pleno emprego, mas com inflação muito acima da meta. Não só a inflação corrente, mas expectativas de inflação 12 meses à frente acima da meta. E com taxa de juros muito altas, porque a gente vai ter que esfriar um pouco a economia para fazer com que a inflação volte para a meta. Ora, nessa circunstância em que a gente tem uma política monetária muito restritiva para trazer a inflação de volta para a meta, tem que haver uma coordenação entre a parte fiscal e a parte monetária.
Ou seja, a política fiscal, no que diz respeito ao impacto direto sobre o equilíbrio de oferta e demanda, tem que ajudar o Banco Central a trazer a inflação para a meta. Você está descrevendo um dilema, que é o dilema entre uma política monetária contracionista, porque a inflação está rodando acima, e aí eu não sou economista, né? Tudo que eu sei como leigo lendo economia é que pleno emprego significa aquecer a economia, significa uma inflação mais forte, portanto, uma política monetária para combater isso, desde que a gente acredite que a política monetária, alguns partidos não acreditam de jeito nenhum, temos visto nos debates, desde que se acredite que a política monetária ajuda a combater a inflação via aumento da taxa Selic, o dilema é uma política monetária com o Banco Central independente, apertando, e uma sensação de que dá para gastar, ou seja, uma política fiscal expansionista. Esse é o dilema do começo? É um dilema, acho que não tem outra saída, o mundo todo está fazendo isso, né? O Brasil começou a fazer antes, subir taxa de juros, né, para controlar uma inflação que era muito alta. O mundo está vivendo uma inflação que não vivia há 40 anos, né, nessa intensidade. Mas eu acho que, voltando a esse ponto da coordenação de política monetária com fiscal, tem um aspecto que é muito importante, né? Se nós formos lembrar, por exemplo, o que significou o teto de gastos a partir de 2016, o Brasil vinha de vários anos com déficit primário, né? Gastando mais do que arrecadava, e foi uma forma que se achou de dar uma sinalização para o futuro, né? Para o mercado, para os investidores, para a economia, de que você não precisava fazer um ajuste muito abrupto naquele momento. Você não precisava voltar a ter superávit primário rápido, que significava cortar muito intensamente despesas, aumentar receitas. Você diz o seguinte, não, a partir de agora o gasto público vai crescer de acordo com a inflação, vai estar limitado de acordo com a inflação. De uma maneira simplificada foi isso. E os mercados reagiram bem aqui no Brasil. Claro que taxa de juros caiu também porque estava caindo lá no mundo todo, ela estava mais baixa, mas isso ajudou muito a deixar a taxa de juros baixa por muito tempo. O Brasil não cresceu mais do que talvez nós gostaríamos que tivesse crescido, né? Mesmo depois da brutal recessão lá de 2015 e 2016, ele cresceu um pouco mais que 1% em 17, 1% em 18, 19, que é o meu outro ponto. Acho que a gente tem um problema no Brasil de capacidade de crescimento baixa, né? Nós temos um final de bônus demográfico, onde nós tínhamos muitas pessoas ingressando no mercado de trabalho, isso vai diminuir ao longo do tempo, e o Brasil tem que voltar para o seu velho desafio de aumentar a produtividade. E aí que entra esse tema de reformas. Então, eu diria que o grande desafio no tempo do próximo governo é, primeiro, junto com o Congresso, colocar algo no lugar do teto de gastos, não vai ser mais o teto de gastos, mas dar alguma previsibilidade de como é que vão se comportar gastos, trajetória da dívida pública, não só para 2023, mas para os próximos anos, e a partir disso, ir enfrentando, continuar uma trajetória de reformas que nós começamos, mas que nós precisamos avançar em outras frentes. Nós precisamos melhorar a qualidade da educação, nós precisamos avançar na reforma tributária. Para o país poder crescer mais. Porque o país crescendo muito pouco, nós vamos continuar nesse dilema. O Brasil precisa crescer um pouco mais. Não, mas o meu ponto, Aode, é mais singelo. Não há a menor dúvida que a gente tem um problema histórico, né? 4 décadas de baixo crescimento da produtividade, e isso está conosco, e a gente vai ter que se haver com isso, no próximo mandato, no seguinte e no seguinte. Eu falei uma coisa bem singela, que há uma expectativa de diversas forças políticas de que haverá espaço para uma expansão fiscal ano que vem. Ninguém esperava, depois de 3 anos andando meio de lado, depois da nossa grande recessão de 14 e 16, nós tivemos 3 anos de crescimento fraco. Por diversos motivos, podemos até tratar aqui depois. 17, 19, andamos de lado e o desemprego não caiu apreciavelmente. Veio a pancada da epidemia, o desemprego bombou. E aí, quando a gente saiu muito forte dessa epidemia, o que a gente está vendo é que mudou o cenário do mercado de trabalho. A população ocupada hoje é 7% acima da população ocupada prévia da epidemia. Se a gente olhar os Estados Unidos, que é um mercado de trabalho que está super bem, essa estatística é 1%. Ou seja, nós tivemos uma recuperação do mercado de trabalho apesar que surpreendeu. Apesar de 3,5% de desemprego, né? Apesar do nível de desemprego que está bem mais baixo. Porque já estava muito mais baixo na saída, né? Mas o ponto meu é só esse. Do ponto de vista do equilíbrio de oferta e demanda, não haverá espaço para expansão fiscal ano que vem. Concordo. Então, só isso, porque a economia está precisando de emprego, o que eu posso fazer? Então, mas deixa eu colocar, então, um ingrediente assim, do que eu, pelo menos aqui, humildemente, acho que a gente vai enfrentar. Se for o atual incumbente, eu não acho que a política dele vai ser de alguma expansão
fiscal relevante o ano que vem. Eu acho que ele vai tratar essa questão mesmo tendo que pagar o auxílio de R$800. Agora, se for o Lula, eu acho que está contratada uma expansão fiscal. Se ela vai vir acompanhada do aumento de arrecadação ou não, estamos aí, é uma dúvida. Mas assim, pelo menos na minha visão, do que está sendo dito, isso está contratado. O que quer dizer isso no final? Não quer dizer que ele vai explodir a situação fiscal, né? É possível que venha um arcabouço e fale, olha, vai ter uma expansão fiscal no início e depois a gente arruma a casa. É um pouco essa ideia, tem até aquele plano do Pércio Arida, que é um pouco até nessa direção. Mas isso quer dizer o seguinte, é que vai ter mais taxa de juros. Não há a menor dúvida. Entendeu? Ou seja, o mix é muito provável que com o Lula seja um mix pior, porque... E se a gente lembrar bem, mesmo no governo do Lula, ele expandiu para burro o crédito, enquanto o Banco Central estava tentando segurar a inflação. Então, assim, eu acho que esse dilema vai dar mais taxa de juros com mais expansão fiscal, se for o Lula. Então, eu quis trazer esse ingrediente porque eu acho que é para aí que nós estamos indo. Ou para o governo atual, que ele vai tratar dessa questão, está com toda a cara que ele vai continuar nessa direção, mas se for o governo Lula, esse dilema vai estar aí colocado. Eu acho que tem um outro ponto também que é importante, que é o seguinte, tem um consenso hoje de que se terá algum waiver fiscal, né? A questão toda é que tamanho dessa licença para se gastar mais e por quanto tempo, né? E com que estrutura que se coloca junto com a licença. É um tamanho de 100 bilhões, vai acomodar aí 50 bi a mais que se precisa para o auxílio emergencial, né, de R$600. Depois vai ter mais algum... Certamente eu acho que, né, eleito Lula vai ter algum programa adicional para famílias de renda mais baixa. Tudo isso vai custar dentro do ponto de vista do orçamento. Isso aí vai ser quanto? 100, 150, 200? A gente escuta de vez em quando até mais do que 200 milhões. Vai ter um programa também na parte de infraestrutura, né, ou não. Então, assim, agora tudo isso não é só o tamanho desse waiver. Eu acho que assim, essas coisas vão ter que caminhar junto. Qual é o desenho novo? Né? Está se falando aí em ter alguma meta para superávit primário e para o tamanho da dívida pública. Então, em situações onde a dívida pública cresce relativamente sob controle, teria uma licença para aumentar um pouco o gasto. Eu confesso que tenho receio de todas as alternativas que eu estou vendo agora. Acho que o que funcionou no teto de gasto justamente foi uma rigidez e que nós vimos que com o passar do ano se descobrem mecanismos para se ir flexibilizando. Então, eu acho que essa é a grande pergunta hoje. Deixa eu fazer a provocação, então, ouvindo com muita atenção o que vocês estão dizendo. Dado o dilema que o próximo ali vai ter que enfrentar, é só a rigidez do controle de gastos públicos que cria aquilo ao que o Luiz Fernando se referiu mais de uma vez, a expectativa. Fornece uma outra expressão dele também, o arcabouço, e permite resolver rápido isso que o Samuel Pessoa está dizendo. Não vai dar tempo, não, de ficar pensando muito no que vai fazer, Samuel? Porque as duas candidaturas principais estão evitando falar de rigidez. Essa questão tem nuance. Eu já volto para a rigidez. Deixa eu só reagir ao fala do Aodi, que foi bem interessante, porque quando a gente fala em waiver, pode ser 50 bi, pode ser 100 bi, pode ser 250. Ora, se for 50 bi para acomodar os R$200 a mais no Auxílio Brasil, que é a versão bolsonarista do programa Bolsa Família, dá para acomodar até com contração fiscal. Por quê? Porque houve muita expansão esse ano. Né? Então, dá para a gente acomodar, mesmo porque o gasto público no combate à pobreza foi triplicado no Brasil. O programa Bolsa Família, muito bem sucedido, ele gastava 0,5% do PIB. Aí o presidente Bolsonaro resolveu duplicar e foi para 1% do PIB. As pessoas que são especialistas da área dizem que com muita ineficiência. Critérios de elegibilidade, valores de benefícios, tal, que gera para muito gasto um bem-estar que não é compatível. Então tem muito espaço para aumentar a eficiência. E agora querem colocar mais 0,5 ponto percentual do PIB. Não vejo nenhum problema a sociedade brasileira gastar
e o governo, o Estado brasileiro, gastar 1,5% do PIB no combate à pobreza. Difícil imaginar gasto mais nobre do que esse. Evidentemente, a gente precisa aumentar a eficiência e, se for só isso, 50 bi, eu acho que é até compatível com uma leve contração fiscal que ajuda o Banco Central. Agora, a sua questão é o longo prazo. Será que dá para ter uma fórmula menos rígida que acomode as expectativas? Aumenta o imposto. Uma saída é... Estou fazendo esse irônico porque é a próxima pergunta. Mas termina, por favor. Eu acho o seguinte, quanto menos rígida for a fórmula, mais a gente vai ter que se fiar na qualidade das nossas instituições. Não é? Porque se você não tem uma coisa muito rígida, quem que vai dizer como que vai se flexibilizar? Como que você vai lidar com a discricionariedade? Né? Então, aí o governo precisaria ter outros mecanismos para garantir confiabilidade naquela fórmula. O que isso quer dizer? Eu vou fazer um superávit que é contracíclico. Aí você tem lá um superávit contracíclico, espaços para amortecimento. Bem, para calcular o superávit contracíclico, eu tenho que saber se a economia está pleno emprego, abaixo de pleno emprego, o estado da economia. Ora, a gente precisa ter uma instituição independente do executivo e do governo, com muita respeitabilidade, que vai decidir isso. O Chile, por exemplo, faz isso. Né? Ele tem uma regra contracíclica, a Chile e a Colômbia agora têm, com muito sucesso. E essa regra contracíclica, ela inclusive reduz a volatilidade do câmbio, tem um monte de resultados positivos, mas você tem que ter uma institucionalidade ainda de mais alto nível para sustentar uma regra menos simples, mais complexa e que, portanto, pode sim ter um grau muito maior de discricionariedade e de interferência política. Parece mais fácil, tem sido mais fácil no Brasil resolver esses dilemas de política fiscal tacando imposto. É o que vai acontecer? Sim. Eu acho muito difícil... Só para o background do meu raciocínio. Quer dizer, isso que você está levantando supõe um esforço político articulado e coordenado e, digamos, praticamente a criação de uma institucionalidade, o que significa, sem o Congresso, nada disso do que você falou nem começa a andar. Exatamente. E a nossa situação política, em termos de sistema de governo, tornou-se mais difícil, não mais fácil. Nós temos um parlamento hoje com muito mais prerrogativas, particularmente em relação a questões orçamentárias. E uma escassa, até aqui, pelo que se pode ver, escassa capacidade de controle central dessa grande massa que a gente apelidou de Centrão, Luiz Fernando. Vamos lá. Eu acho muito difícil a gente escapar de um aumento de carga tributária. A própria reforma tributária, que aparece, aparentemente, pelo menos uma parte dela, a parte mais de simplificação, está bem madura, mas nessa carona da reforma tributária, eu duvido que não venha aumento de arrecadação, principalmente do que chamam da camada de cima, né? Impostos sobre dividendos, uma série de anomalias e problemas que temos na tributação hoje, mas que no final você faz um gancho para aumentar a arrecadação. Então, eu acho que isso vai acontecer de qualquer forma. O que poderia acontecer é você aumentar a arrecadação e buscar os 200 bi do Samuel. É o que eu imaginei. Não me parece que esse vai ser o caso. Para mim, o que parece mais eu vou aumentar a carga tributária para acomodar os muito mais do que 50 bi aqui do Arrude, para acomodar mais gasto. E o problema dos 200 bi eu vou resolver ao longo do tempo. Está muito mais com essa cara, vamos dizer, num governo Lula, do que o contrário se fosse num governo Bolsonaro. Eu acho que a gente continuaria nessa trilha aí de ir buscar os 200 bilhões. Né? Então, assim... Ou seja, o que a gente está dizendo aqui, né, o que o Luiz Fernando está dizendo é que nessa dimensão a gente vai voltar a ser parecido com os 8 anos do presidente Lula, que foi um gasto público que crescia muito mais rapidamente do que o PIB, e para acomodar um gasto público que crescia muito mais rapidamente do que o PIB, as taxas de juros eram muito altas e o Brasil era meio
o paraíso da renda fixa, né? Nós vamos voltar a ser o paraíso da renda fixa, é isso que o Luiz Fernando está dizendo. O que eu acho que provavelmente não vai dar é para ser naquele nível. Porque a dívida já está grande. Se está com uma dívida grande demais, e hoje realmente é difícil qualquer um dizer que dá para aumentar muito o gasto sem aumentar a receita. Ou seja, dá para aumentar muito o buraco, porque a dívida já está grande demais. Eu acho que o ingrediente interessante novo é que realmente esse novo Congresso, muito mais forte, porque vamos lembrar que o primeiro governo Lula, ele tinha uma força com relação ao Congresso completamente diferente do que qualquer presidente, ou o Bolsonaro, ou o Lula vão pegar agora, né? Se for a esquerda, então, com o Lula, eles vão ter 150, 140 deputados só. Precisa ter o quê? 250? Para começar os trabalhos e ter alguma base no Congresso? Então, assim, é uma negociação muito mais difícil. Só um breve parênteses e você prossegue o seu raciocínio, porque eu não posso perder a piada. Opa. Nossos analistas de política hoje dizem que o número mágico não é mais os 300 e tanto para aprovar via PEC o que um governo acha que sejam medidas que ele queira aprovar. O número mágico é 171, nada a ver com piada de Código Penal. 171 é o número na Câmara para não ser empichado. Isso dá a dimensão de como que essa relação de força se alterou ao longo desses 20 anos. Quer dizer, hoje a maioria necessária não é mais, no presente estado da política, de repente isso muda, do jeito que está hoje. A maioria necessária não é mais aquela para mudar a Constituição e aprovar medidas que o governo considere necessárias, mas a maioria desejada é a de 171 para escapar do presidente da Câmara puxar da gaveta um pedido de impeachment. Termina seu raciocínio. Eu acho que nessa linha tem um componente, a gente tem muitas vezes uma crítica muito grande ao Congresso, que eu não estou dizendo que está errada não, ela está certa, mas por outro lado, se a gente for olhar, o nosso Congresso, do ponto de vista de sustentabilidade fiscal, tem sido um bom Congresso, né? Eu acho que um rompante de um desvario fiscal muito grande, o Congresso não vai topar. Então, eu acho assim, uma coisa que, pelo menos a mim, me dá uma certa tranquilidade com relação ao nosso futuro, é que existe uma noção clara dentro do Congresso, e qualquer governo vai ter que lidar com um Congresso muito forte, eu diria muito mais forte do que o próprio governo, eventualmente, de que, olha, não dá para brincar mais com o tamanho da dívida, porque o que eu acho que o Congresso aprendeu de muitos anos para cá é o seguinte: eu não preciso de um novo orçamento, o que eu preciso é controlar o orçamento atual, que já é muito grande, que é o que o Congresso faz hoje, né? Temos as emendas secretas, quer dizer, um negócio assim absolutamente maluco, eu diria que inclusive antiético, mas assim, ele tem um controle sobre os gastos muito grande, né? Aldi, em que sentido você considera que esse controle que o Congresso tem direto em cima da alocação de recursos via orçamento público dificulta ou atrapalha já em janeiro? Aí, desculpe, vocês têm um raciocínio que eu gosto muito, que vocês vão do abrangente para o local, depois do local para o abrangente, mas eu estou puxando você um pouco para a questão mais focada. Eu acho que todo governo com o Congresso ele precisa achar uma relação assim, né, de estabilidade para aprovar suas prioridades, reformas, leis, e o Congresso tenta fazer a sua parte, os deputados, né, pela razão que foram eleitos, de justificar nas suas bases a alocação de recursos, políticas públicas. Então, o que nós tivemos aí nessa discussão imensa que se teve do orçamento secreto agora, tem esses sinais que eventualmente o STF possa tomar uma decisão contra terminar com o orçamento secreto. Então, é mais um ingrediente que eu acho que vai ter que ter uma combinação aí de governo com o Congresso para ver qual é que vai ser o modelo, né? No fundo, a gente está falando sobre o orçamento público, né? Como é que esse orçamento público é construído e é executado e é onde sai o dinheiro de grande parte da população para atendimento de saúde, educação, segurança. Eu tenho, aproveitando esse gancho, assim, um desconforto há muito tempo aqui no Brasil e a gente espero que isso evolua. Nós sempre estamos discutindo o tamanho do gasto e a necessidade da carga tributária para financiá-lo, né? Nós estamos aí com uma carga tributária de 33%. Que a gente acabou de falar. 33%, 34%, se a gente for olhar para o tamanho de renda média do Brasil, é uma carga alta, né? É uma carga alta mesmo, olhando para a América Latina. E nós estamos falando de, muito provavelmente, eu também estou concordando que acho que nós vamos, inevitavelmente, no próximo ano, vamos ter algum aumento de carga tributária, né, para financiar mais gastos.
Mas essa é uma rota onde a gente tem muito pouca discussão ainda no Brasil sobre qualidade e eficiência do gasto público, né? Você estava falando sobre pobreza. Pobreza é um caso clássico, é um dinheiro bem investido. Bolsa Família lá atrás foi um programa bem focalizado, com ajuda do Banco Mundial. Mas quando você olha, mesmo para a pobreza, você olha, por exemplo, assim, o número, pega um dado, a última vez que eu vi, ainda de 2019, antes da pandemia, a gente pega aquele corte de limite de renda para a pobreza do Banco Mundial de R$450, né, de paridade de poder de compra, que é um limite superior. Se a gente pega a faixa acima de 60 anos do Brasil, nós temos 7% de pobres, ou seja, pessoas com renda abaixo disso. Agora, se a gente pega crianças até 14 anos, nós temos 42%. Assim, Eu acho que é o número dinheiro mais absolutamente mal investido. É o número mais cruel da nossa economia. Porque a gente espera, né, ter um desenvolvimento humano relativamente pior, né, onde o Estado depois tem que entrar, tem que botar mais... Eu estou dando exemplo do tema de pobreza nessa área, mas é no geral. O Samuel tinha falado do Chile, que tem um bom mecanismo, né, de ajuste de ciclos fiscais, mas também tem avaliação de gasto público. O Chile há muito tempo conseguiu fazer com o Banco Mundial. E a carga tributária é 22% do PIB, não 34%. Mas não sai dessa armadilha nunca. Eu vou propor a vocês essa questão, um pouco essa questão social. Aliás, usando uma expressão que o Samuel usou, acho que num dos artigos dele, que eu acompanho o que vocês publicam e como vocês entram no debate público, que é a quebra do consenso social. Nós tentamos fazer um estado de bem-estar social no Brasil, quebramos tentando fazer isso e precisamos de um novo consenso, se a gente quiser resolver, mesmo imediatamente os problemas da economia, mas para não interromper, você retoma logo depois do intervalo, Samuel. Perfeito. A gente vai para o break, volta daqui um instantinho. Até já. Bem-vindos todos vocês de volta ao WW Especial, discutindo nessa edição que vai pegar o novo presidente em janeiro em termos de economia. A pergunta que ficou parada no ar ao final do primeiro segmento, Samuel prometia que a palavra seria devolvida a você. Houve uma quebra de consenso social, nós tentamos fazer um estado de bem-estar social, falhamos nessa empreitada como sociedade. É necessário um novo? Exatamente. A crise de 2014, 2016, ela teve uma dimensão que foi o esgotamento desse contrato social da redemocratização. O que é isso? A gente lá na Constituição de 89, a gente resolveu construir no Brasil um estado de bem-estar padrão europeu continental, uma versão tropicalizada disso. Por conta disso, a gente aumentou a carga tributária enormemente, universalizamos programas de aposentadoria, contributivo, não contributivo, urbano, rural, criamos programas para seguro-desemprego, programas contra a pobreza, fizemos lá um pacote que gerou um aumento de gasto público imenso e com aumento de carga tributária. Ora, durante 10 anos a gente não percebeu os desequilíbrios implícitos nesse contrato de trabalho. Qual é o desequilíbrio implícito nesse contrato social, não de trabalho? Era a necessidade do gasto crescer acima do PIB o tempo todo. Essa é uma impossibilidade aritmética. Se o gasto cresce acima do PIB o tempo todo, uma hora o gasto é o PIB todo, não pode. Então, a gente tinha essa inconsistência ficou escondida porque o boom de commodities afetou muito a receita, então a receita também crescia mais do que o PIB. Quando passou o boom de commodities, essas inconsistências foram explicitadas e um dos elementos importantes dessa nossa grande crise, que é a maior crise da nossa história, é essa quebra, essa incapacidade da gente manter essa roda girando no nosso contrato social. E aí eu concordo integralmente com a Oddi. A Oddi está dizendo, gente, a gente tem que mudar a lógica, não pode ser só aumentando carga tributária. A gente já aumentou a carga tributária. A agenda tem que ser aumento da eficiência. Eu acho, e acho que todo mundo concordou aqui, é que a volta do presidente Lula é a sociedade meio que dizendo, eu quero mais uma rodada de aumento de carga tributária. Eu quero reconstruir... Só pelo dever jornalístico, a eventual volta do presidente. A eventual volta do presidente Lula, né, que está em primeiro lugar nas pesquisas, tal, se isso ocorrer, o sinal é que a gente quer lidar com esse problema sem avançar na agenda de aumento da eficiência, porque para a gente avançar na agenda de aumento da eficiência, tem que enfrentar as corporações de servidores públicos. Né? E a gente não tem tido muito gosto de tocar essa agenda. Não, ao contrário, nenhum. Nenhum, né? Nenhum. Então, esse é o dilema. Você passou por uma experiência dessa no Rio Grande do Sul, não foi? Sim, sim. Fui secretário da Fazenda
no governo da Ieda Cruz, 2007 a 2009, né? E era uma agenda de ajuste fiscal. Mas eu acho que esse tema que o Samuel está tocando agora é justamente, a gente precisa olhar mais para o gasto público, para a qualidade do gasto público, porque senão essa trajetória não tem fim. Né? Enquanto a gente não conseguir mostrar para a sociedade, né, que você precisa gastar bem e que só colocar mais dinheiro não vai melhorar a qualidade da educação, não vai melhorar a qualidade da saúde, sempre vai se querer mais e a saída é aumentar a carga tributária, que prejudica o crescimento econômico e que inviabiliza, né, você conseguir alocar mais recursos. Agora, nós temos uma grande dificuldade, eu acho que vem por ter essa urgência de avaliação de programas, de políticas públicas, tem o tema de ter uma gestão pública mais moderna. Nós precisamos, em algum momento, ter coragem de fazer uma reforma administrativa que não é só para economizar recursos, para tornar um serviço público mais moderno, como nós temos vários exemplos na Europa, né, mesmo nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, vários países fizeram reformas dessas. E aqui é um negócio que parece que ninguém quer mexer muito, né? E de vários lados. Eu não diria que é só, né, da esquerda, um pouco da direita, no Congresso. Sempre que o tema vai avançar isso, tem enormes resistências de diferentes corporações públicas. Então, esse tema de melhor qualidade do gasto público, para mim, ele está associado também a um modelo de gestão pública, de setor público diferente no Brasil. Luiz Fernando. A gente está... O país está escapando dessa discussão, né, que é o tamanho do Estado, que cresceu sem parar, há talvez umas 2 décadas. Né? Quer dizer, todo o ajuste que o Brasil fez ao longo do tempo, e o Brasil melhorou bastante ao longo do tempo, não dá para dizer que não, foi em cima do setor privado, foi em cima de nós, pobres cidadãos, pagando mais a conta. Né? E o Brasil, sei lá, se não é o país que mais paga dos emergentes carga tributária, é dos que mais paga. Né? Então, é inescapável, mas não parece estar na agenda agora uma reforma decente do setor público, que realmente não quer dizer uma redução drástica do setor público, e sim gerar mais eficiência, arrumar uns incentivos do setor público, porque o setor público, os incentivos é não fazer nada. Então, no final, é você colocar dinheiro bom em coisa ruim. Né? Porque do outro lado não sai uma coisa boa. Às vezes você gasta muito, como na Europa, por exemplo, em vários lugares, você gasta muito, mas você, do outro lado, você recebe muito também. Aqui você gasta muito e recebe pouco. Quer dizer, a gente olhar na educação, o Brasil é um dos países que mais gasta em educação. Olha a educação que a gente tem. Como proporção do PIB, sim, é fato. Então, mas assim, infelizmente, não parece que essa agenda vai chegar. Talvez a agenda tributária, que vai melhorar a eficiência da economia, esteja mais madura, mas dessa do setor público ainda está por vir mais para frente. Se a gente descer o nosso foco um pouquinho dessa, digamos, desse horizonte bem mais amplo, que foi o horizonte de um outro contrato social, um outro tipo de forma da sociedade brasileira se organizar para explorar o seu espaço econômico, a gente descer um plano abaixo. A gente viu como agentes econômicos souberam se organizar e souberam tornar essa organização particularmente bem sucedida em termos de objetivo político, quando, por exemplo, fatores essenciais para boa, digamos, para os bons negócios em meio ambiente e agronegócio foram transformados em demissão de ministros do governo que está terminando agora. Isso foi claramente um impulso coordenado entre agentes econômicos que disseram, espera aí, isso daí não vai funcionar para nós e se vocês continuarem nisso, nós não estamos juntos. E obtiveram ganho político nisso. Em termos dessas agendas mais imediatas, vocês enxergam os agentes econômicos? Se enxergam. Que tipo de foco? Eu diria que a sociedade civil, ela começou a sentir que é com ela. Então, por exemplo, esses manifestos e várias das coisas que a sociedade civil tem produzido hoje, que inclusive às vezes desembocam com a saída de um ministro que está fazendo um mau trabalho e tal, é porque a sociedade civil no Brasil começou a ver que o negócio é com ela. Então, assim, eu acho que, sem dúvida, a sociedade civil vai empurrar para que exageros como a gente teve. Vou dar um outro exemplo. Situações de corrupção, como a gente teve lá atrás, embora o Brasil ainda seja o país da impunidade,
A transparência hoje, a sociedade está tão mais em cima que é muito mais difícil de ser feito como foi feito naquela época, né? Até conversando um pouco antes aqui entre nós aqui, o Samuel comentando que o negócio da Petrobras passou, que foi um negócio gigantesco, passou à margem de muitos analistas naquela época. Hoje não passaria. Então, para mim a resposta é sim, a sociedade civil está muito mais atenta a exageros em várias das áreas, principalmente nas áreas relacionadas a meio ambiente e a coisas que são mais relacionadas ao lado social. Aúde e Samuel, para a gente encerrar o programa. Eu acredito também, pegando esse gancho, que nós temos hoje uma sociedade que é mais vigilante, que acompanha mais o governo e eu diria até mais interessada em política, né? Eu estou em diferentes segmentos, em conselhos assim, de empresas de diferentes setores, e mesmo o meio empresarial é mais atento. O que talvez falte eu acho que nós já avançamos, né? Mas é continuar num caminho de amadurecimento, de reformas, de ações mais importantes nesses temas que fazem o país crescer mais, né? Qualidade de educação, uma boa reforma tributária, olhar com mais atenção a eficiência, a qualidade do gasto público, porque senão a gente sempre vai estar discutindo o ajuste emergencial do próximo governo, do próximo ano, e quando a gente olha para trás, o Brasil continua crescendo menos que outros países. A gente precisa conseguir botar essa mobilização da sociedade, classe política e governo, para achar aí 3, 4 vertentes de ações, de reformas realmente importantes que possam fazer com que o país cresça mais. Samuel. Eu acho, William, o exemplo que a gente viu, né, de quedas de ministro estiveram muito associados a setores, às ações do setor público que sofre muita pressão internacional, né? Tanto o Ministério das Relações Internacionais quanto o Ministério do Meio Ambiente, né? São duas áreas que hoje, dado o peso do Brasil e toda a questão da agenda do baixo carbono, tal, tem uma pressão do resto do mundo sobre a gente, né? Eu tenho uma preocupação, eu costumo dizer que o Brasil é um país que casou com a mediocridade. A gente não cai no buraco, a gente não vira Venezuela, a gente não vira Argentina. Quando está caindo no buraco, a gente vai lá, arruma. E a gente viu, nós arrumamos muito o fiscal, eu acho que a gente vai terminar de arrumar o fiscal. Mas a dúvida é, o Congresso brasileiro e a sociedade brasileira vai conseguir mudar a lógica de funcionamento da nossa política, que tem dado muito peso aos grupos de pressão, aos grupos particulares da sociedade e pouco peso ao interesse difuso, ao interesse coletivo, né? A gente viu nos últimos 30, 40 anos esse desequilíbrio, né? Por algum motivo que nenhum cientista político até hoje conseguiu me explicar, tem alguma coisa no funcionamento do sistema político brasileiro que faz com que o nosso sistema político seja mais refém da lógica particular dos grupos de pressão do que outros sistemas políticos, inclusive, estou falando da Ásia, não, estou falando dos nossos vizinhos. Uma grande ideia para o próximo... Perto. Vamos pegar 3 cientistas políticos e provocá-los com isso. Eu já perguntei para vários, eles não conseguem me explicar. E ver se a releitura de Raimundo Fauro, 1957, Os Donos do Poder, ainda é atual ou não. Bela... Tá, então, nesse sentido, mais a médio prazo, eu tenho um certo pessimismo. Apesar de eu estar mais otimista com relação à arrumação de casa que nós fizemos e a perspectiva para os próximos anos, não sei se nós amadurecemos a ponto de dizer que nós não somos mais o país que casou com a mediocridade. Aguardem. Nós vamos fazer esse programa. Promessa. Esse sou obrigado a terminar por causa do tempo, vamos ser malhados de novo, porque o programa terminou antes que te vi e tal, mas eu queria agradecer a participação aqui do Luiz Fernando Figueiredo, CEO da Gestora de Recursos Mauá. Obrigado, Luiz Fernando. Quero agradecer ao Aúde Cunha, especialista CNN, né, já nos ajuda aí no jornalismo dia a dia, doutor em Economia, ex-secretário da Fazenda lá do Rio Grande do Sul, e ao Samuel Pessoa. Ele é o chefe de pesquisa do Julius Baer Family Office. Obrigado a vocês 3. Obrigado particularmente a você que nos acompanha. Até a próxima.